Basta uma rápida passagem pelas escolas públicas de nossas cidades para percebermos as difíceis condições de trabalho dos professores. Estes responsáveis por mediar o processo de ensino-aprendizagem dos estudantes, além de mal remunerados, são colocados em salas superlotadas com pouco ou nenhum material didático. Fruto do processo histórico de construção da disciplina, os docentes de educação física sofrem bem mais. Os autores da proposta crítico-superadora conheciam bem essa realidade, uma vez que elaboraram-na tendo em mente um professor sufocado pelas limitações materiais da escola, pelos baixos salários, pela desvalorização de sua profissão e do seu trabalho. Por isso, segundo eles, muito mais que um receituário de jogos, a obra busca apontar uma direção para a atuação profissional do professor de educação física na escola. O caminho indicado no livro é a reflexão sobre os temas da cultura corporal, os jogos, a ginástica, a luta, as acrobacias, a mímica, o esporte, dentre outros. E o primeiro capítulo do livro trata sobre o desenvolvimento da educação física no currículo escolar, apontando formas e concepções do trato pedagógico dessa disciplina na escola. Os autores afirmam que nele os docentes poderão encontrar elementos para o desenvolvimento da reflexão com elementos teóricos sobre a concepção de currículo escolar vinculada a um projeto político-pedagógico que destaca a função social da educação física. De classe, o movimento social se caracteriza pela luta entre as classes sociais a fim de afirmarem seus interesses. Nesse movimento, há momentos em que se asseia o conflito, que pode gerar uma crise. E é exatamente nessa crise que emergem as pedagogias. A reflexão pedagógica tem características específicas, que são diagnóstica, judicativa e teleológica. Um projeto político-pedagógico representa uma intenção, uma ação deliberada ou uma estratégia. Esse texto trata de uma pedagogia emergente, que busca responder a determinados interesses de classe, denominada aqui de crítico-superadora. Todo educador deve ter definido seu projeto político-pedagógico. Essa definição orienta a sua prática no nível da sala de aula. A relação que estabelece com seus alunos, o conteúdo que seleciona para ensinar e como trata científica e metodologicamente, bem como os valores e a lógica que desenvolve nos alunos. Trata-se de compreender como o projeto político-pedagógico se realiza na escola, como se materializa no currículo. Concepção de currículo ampliado. Para contribuir com o esforço de teorização sobre o currículo, já que não temos teorias amplamente aceitas que explicitem o seu objeto de estudo, no período de março de 1987 a 1981, a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de Pernambuco contribuiu com a realização de estudos. Os estudos fundamentaram uma proposta para o ensino da educação física reconhecida como um avanço teórico-metodológico da área, a qual é informada por uma concepção de currículo. As propostas foram facilitar a reflexão e a prática pedagógica dos professores do magistério, das séries iniciais do ensino fundamental e do ensino médio. Deve-se vincular também a teoria geral do conhecimento com a psicologia cognitiva, para que possamos fundamentar e refletir cientificamente. Assim, possamos ter também a prática pedagógica para ser desenvolvida no processo de escolarização. A palavra currículo origina-se do latim e tem uma primeira aproximação conceitual, onde apresentaria o percurso do homem no processo da apreensão do conhecimento científico proporcionado pela escola. Em uma outra aproximação também, pode-se dizer que o objeto do currículo é a reflexão do aluno sobre o conhecimento passado pela escola, e assim o aluno aprimora a sua capacidade intelectual. A amplitude e qualidade dessa reflexão é determinada pela natureza do conhecimento selecionado e apresentado pela escola. A ordenação destes é o eixo curricular, que está diretamente vinculado aos fundamentos sociológicos, filosóficos, antropológicos, psicológicos e biológicos. Logo, a partir disso, é montado o quadro curricular, que é composto pelas disciplinas, matérias ou atividades extracurriculares. Parte 3. Alguns princípios curriculares no trato com o conhecimento. O conhecimento nos informa os requisitos para organizar e sistematizar os conteúdos de ensino.
Devemos compreender os aspectos sociais e econômicos dos alunos para adaptar nosso conteúdo e conhecimento à sua realidade concreta, e não numa perspectiva inventada. Porém, isso não impede o professor de passar conteúdos vinculados à contemporaneidade. Deve-se manter o aluno informado sobre acontecimentos sociais, nacionais e internacionais, ciências e tecnologia. Outro princípio curricular importante é adaptar o conteúdo à capacidade cognitiva e à prática social do aluno, ao seu próprio conhecimento e às suas possibilidades enquanto sujeito. Para organizar os conteúdos, devemos sistematizá-lo e fundamentá-lo em princípios metodológicos, ou seja, como será tratado o conteúdo do currículo e como será apresentado aos alunos. Deve-se instigar o aluno para saber até onde vai o seu pensamento de senso comum e introduzir um conhecimento científico a fim de promover uma reflexão no aluno para que ele possa ultrapassar o senso comum e construir formas mais elaboradas de pensamento. Segundo os autores, eles refutam o processo de ensino onde os conteúdos são apresentados por etapas. Isso faz com que o aluno perceba que cada conteúdo é uma coisa só e nenhuma tem ligação. Exemplo disso é a organização da escola por séries. Na primeira série, o aluno aprende uma sucessão de conteúdos ou uma sequência, na segunda série outra, na terceira série outra sequência e assim sucessivamente. O princípio da simultaneidade citado pelo autor é uma forma de estudo, uma forma de visão que trata um objeto de estudo agora não mais como um todo, uma coisa única. Ele trata como um objeto que tem diversas relações com o meio, tanto externo quanto interno. Então, isso facilita o desenvolvimento do conhecimento do aluno. Ele ao longo dos anos de vivência mesmo, ele pega tudo aquilo que ele aprendeu sobre aquele determinado objeto e começa a desenvolver o próprio conhecimento. Ele não passa mais a só reproduzir o que ele ouviu, ou o que ele leu, ou o que o professor diz para ele. Ele passa a desenvolver realmente um conhecimento próprio. E é isso que faz a diferença, que faz ele realmente aprender o conteúdo que foi passado para ele. Bom, essas considerações também remetem a um outro princípio curricular, o da provisoriedade do conhecimento. Bom, a provisoriedade do conhecimento seria que o conhecimento ele não é fixo. Ao longo dos anos, diversas mudanças podem ocorrer. Vamos pegar por um exemplo do seguinte, a biologia. A biologia muda demais. Hoje em dia a ciência analisa uma coisa como um fato real e daqui a alguns anos, pode ser até amanhã mesmo, essa coisa já passa a ser uma mentira. Ela já passa a ser analisada de outro jeito. Eles já veem que aquilo já está ultrapassado. E bom, essa compreensão básica da concretude do currículo, ao ver do autor, ela se materializa quando penetra no pensamento do aluno, dando uma dualidade a esse pensamento. Essa dualidade é exatamente o que eu falei antes, que o aluno vai acumulando de vivência, ele analisa o objeto de diversas formas diferentes, então ele reproduz o próprio conhecimento. Bom, como se vê, a fragmentação, a estaticidade, a unilateralidade, a terminalidade, a linearidade e o etapismo, que são princípios da lógica formal, são nessa concepção do currículo ampliado, confrontados com os princípios da lógica dialética, que é a totalidade, o movimento, mudança qualitativa e a contradição que informam os princípios curriculares aqui abordados. Esse modo formal, o autor fala que não é o mais aconselhável, porque é aquela coisa rígida, é aquele conhecimento que não tem diálogo, ele é aquilo e pronto e acabou. Então não tem desenvolvimento do aluno, não tem como dialogar com o objeto nem com o professor. Diferentemente, a dinâmica curricular na perspectiva dialética favorece a formação do sujeito histórico à medida que lhe permite construir, por aproximações sucessivas, novas e diferentes referências sobre o real no seu pensamento. Permite-lhe, portanto, compreender como o conhecimento foi produzido historicamente pela humanidade e o seu papel na história dessa produção. É isso aí. Os ciclos
da escolarização. No ciclo de escolarização, os conteúdos de ensino são tratados simultaneamente, mas os ciclos não se organizam por etapas. Os alunos podem lidar com diferentes ciclos ao mesmo tempo, dependendo dos dados que estejam sendo tratados. Ao introduzir o modelo do ciclo sem abandonar a referência às séries, busca-se construir pouco a pouco as condições para que o atual sistema de seriação seja totalmente superado. O primeiro ciclo vai do primeiro ano ao quarto ano, é o ciclo de organização da identidade dos dados da realidade. Nesse ciclo, o aluno se encontra no momento de experiência sensível, onde prevalecem as referências sensoriais na sua relação com o conhecimento. O segundo ciclo vai do quinto ao sétimo ano, e é o ciclo de iniciação à sistematização do conhecimento. O terceiro ciclo vai do oitavo ao nono ano, é o ciclo de ampliação da sistematização do conhecimento. E o quarto ciclo se dá no primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, e é o ciclo de aprofundamento da sistematização do conhecimento. Nele, o aluno adquire uma relação especial com o objeto, que lhe permite refletir sobre ele. Nesse ciclo, o aluno lida com a regularidade científica. O conhecimento científico é referendado pela ciência na instância da pesquisa. Cabe-lhe formar o cidadão crítico e consciente da realidade social em que vive, para poder nela intervir na direção dos seus interesses de classe. Finalizando o capítulo 1, temos o tópico 5, que é confronto das perspectivas da educação física escolar na dinâmica curricular. Ele começa nos dizendo que a perspectiva da educação física escolar, que tem como objeto de estudo o desenvolvimento da aptidão física do homem, tem contribuído historicamente para a defesa dos interesses da classe no poder, mantendo a estrutura da sociedade capitalista. Nessa linha de raciocínio, pode-se constatar que o objetivo é desenvolver a aptidão física. O conhecimento que se pretende que o aluno apreenda é o exercício de atividades corporais, que lhe permitem atingir máximo rendimento de sua capacidade física. Os conteúdos são selecionados de acordo com a perspectiva do conhecimento, que a escola elege para apresentar ao aluno. Na perspectiva referenciada, o esporte é selecionado porque possibilita o exercício do alto rendimento, e é por isso as modalidades esportivas selecionadas são geralmente as mais conhecidas e que desfrutam de prestígio social, como por exemplo o vôlei, o futebol, o basquete, o handebol, são os mais utilizados para essa função. Os conteúdos de ensino são sistematizados na forma de táticas e técnicas dos considerados fundamentos de alguns esportes, como o passe, o drible, os arremessos e etc. Para que esse conhecimento possa ser tratado dessa forma, a escola terá que organizar o tempo e o espaço pedagogicamente necessários para aprender. A perspectiva da educação física escolar tem como objeto de estudo o desenvolvimento da aptidão física do homem. Ela se apoia nos fundamentos sociológicos, filosóficos, antropológicos e psicológicos. Procura, através da educação, adaptar o homem à sociedade. Para que esse acontecimento possa ser tratado dessa forma, a escola terá que organizar o tempo e o espaço pedagógico necessários para aprender. É fundamental para essa perspectiva da prática pedagógica da educação física o desenvolvimento da noção da historicidade da cultura corporal. A expectativa da educação física escolar tem como objetivo a reflexão sobre a cultura corporal, contribuindo para a formação dos interesses de classe das camadas populares. Na medida em que desenvolve uma reflexão pedagógica, sobe os valores enfatizados da liberdade de expressão e dos movimentos. Na educação, esses movimentos são historicamente vividos e dão movimentos às lutas pelas transformações educacionais. E na educação física, esse movimento se expressa na vontade política de construção de uma teoria geral. É fundamental para essa perspectiva da prática pedagógica da educação física o desenvolvimento da noção de historicidade da cultura corporal. É preciso que o aluno entenda que o homem não nasceu pulando, saltando, arremessando, balançando e jogando. Todas essas atividades corporais
foram construídas em determinadas épocas históricas, como respostas a determinados estímulos, desafios ou necessidades humanas. Nesse sentido, o conhecimento é tratado de forma a ser retraçado desde sua origem ou gênese, a fim de possibilitar ao aluno a visão de historicidade, permitindo-lhe compreender-se enquanto sujeito histórico, capaz de interferir nos rumos de sua vida privada e da atividade social sistematizada. O ensino da educação física tem um sentido lúdico, que busca instigar a criatividade humana, a adoção de uma postura produtiva e criadora de cultura, tanto no mundo do trabalho como no do lazer. Nessa perspectiva do esporte, enquanto tema da cultura corporal, é tratado pedagogicamente na escola de forma crítico-superadora, evidenciando-se o sentido e o significado dos valores que inclua e as normas que o regulamento dentro do nosso contexto histórico. Pode-se explicar ao aluno que um jogo de voleibol, por exemplo, só ocorre porque existe a contradição, acerto e erro, fazendo-o constatar o quanto seria monótono e desprazeroso uma partida em que a bola não caísse. Para o bom desempenho do jogo, é fundamental que as atividades corporais, as habilidades e o domínio da técnica de cada jogador, levantador, sacador, cortador, receptor e defensor, se relacionam não na reduzida ideia de equipe ou conjunto somente para vencer, mas sim na perspectiva da compreensão das múltiplas determinações no desempenho de um jogo. Nesse capítulo, vimos a importância da educação física no currículo, no desenvolvimento dela na escola, com a reflexão da cultura corporal e da aptidão física. Mas não só isso, também tem a reflexão que destaca a função social da disciplina, a importância de associar a educação física com conhecimento acerca do aluno não somente do esporte, mas também do conhecimento social científico, sendo um meio para proporcionar o desenvolvimento completo do aluno.